né? E agora acho que a gente já pode entrar aí, né? Começar a falar que realmente, gente, o parto é uma consequência do pré-natal. Não tem jeito, não tem pra onde fugir. A gente precisa de um pré-natal bem feito, de qualidade e com a adesão tanto do profissional quanto da família para funcionar bem, a gente alcançar, né, o tão almejado parto natural, com segurança, com gentileza, com respeito para essa mãe e para esse bebê. Pois é, não adianta essa coisa assim, né, gente? Ah, não, a pessoa... A gente fala, vai se informar, vai estudar, vai ler, porque a informação liberta, né, gente? E você só focar no parto o tempo todo e esquecer do mais importante, do que vem antes, né? A gente gosta de falar isso e frisar muito de que o parto, né, é a construção, ele começa a ser construído durante o pré-natal. Então, assim, por mais que você diga assim, ai, gente, mas eu já tô na 3ª, 4ª gestação, pra que eu vou fazer pré-natal? Já sei, vou chegar lá, o médico vai medir a barriga. Isso quando mede, né, Sussu? Já dando um spoiler do que... Quando mede. Ah, mas pra quê? Vai medir a pressão, vai pesar, não sei o que, já sei tudo que ele vai fazer. Gente, assim como a gente fala que cada parto é único, né? Cada gestação é única. Aquele bebê é único. A idade que você vai viver, eu digo mesmo por mim, gente. Eu tô com essa carinha aqui, mas eu tô indo pro isenta, né? Tô quase lá no isenta. Então, assim, o pré-natal que eu vivi há 11 anos atrás do Luiz Fernando, não é o mesmo pré-natal que eu vivi agora do Rafa. Principalmente depois, né, de um rastreio mais apurado, justamente, olha, do olhar atento da minha obstetra que me acompanhou, de uma equipe multidisciplinar que eu tive o privilégio de ter, né? A gente detectou algumas irregularidades que estavam ali, levando às perdas que eu sofri e tal. E aí, graças a todo esse suporte que eu tive, né, de um pré-natal de excelência, né? Olha só, eu tive um êxito, um parto lindo, maravilhoso. Tudo bem que os pormenores a gente não conta, né, gente? Aí só conta os close, os corres, né? A parte... Só eu que sei, só o que eu passei. Mas é isso, né, gente? Então hoje aí, o Rafa tá aí, foi um parto lindo, ele nasceu super saudável, né? Em consequência dessa, como a sua Sufu falou, né, do compromisso, tanto da equipe que me acompanhou, mas também meu, né, de me empenhar, de estar ali também, mesmo sendo profissional, continuei estudando, fazendo a minha parte de caminhar, me alimentar bem. Hoje já dando mais spoiler, né? Mas foi tudo isso. Então, o parto foi só o auge, digamos assim, né? O ápice de tudo aquilo que eu construí ao longo daquelas 39 semanas, né? Que o Rafinha ficou ali dentro da minha barriga. Então, isso faz muita diferença, você ter esse compromisso, né? Também estar ali direitinho nas consultas, não faltar as consultas, né? Isso é muito importante, né? Manter ali, seguir a pressão corretamente. Então, uma série de fatores, né? Não é só a gente focar e pensar no parto propriamente dito, entendeu? E puxando um ganchinho do que você falou, Fê, é muito importante essa abordagem multidisciplinar, né? Muita gente não sabe, gente, mas nós, enfermeiras obstetras, somos especialistas em pré-natal de risco habitual, né? Os pré-natais de alto risco a gente acompanha de forma multidisciplinar, né? Junto do médico, e tem diversas formas da gente viver esse pré-natal. Como falou a Fefe, ela teve a obstetra, a enfermeira obstetra, no caso dela a hematologista, nutricionista, médica integrativa. Tudo que eu tive direito. E muitas vezes a gente vai precisar sim dessa gama de profissionais. Tem gestante que vai precisar de endócrino, tem gestante que vai precisar de fisioterapeuta, tem gestante que vai precisar de profissional de educação física. Aliás, essas todas precisam, né? Para não ter acesso. Todo mundo precisa de atividade física na vida. Né? Então a gente precisa abrir esse olhar multidisciplinar, né, sobre o pré-natal. Não adianta achar que é só lá bater o ponto no obstetra todo mês e achar que está tendo um pré-natal de qualidade, né? A gente pode buscar, através de medidas, né, simples, né, melhorar a qualidade desse pré-natal. Não é só ir no obstetra, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer. E não venham com desculpa, mas eu não tenho dinheiro, não tenho acesso, eu não tenho não sei o quê. Existem muitas coisas que a gente pode fazer que não custam R$1 e a gente vai falar pra vocês já já. Exatamente, exatamente. E assim, é importante também frisar, né, Su, que quando a gestação é considerada de risco habitual, o enfermeiro, e digo mais, não necessariamente um enfermeiro obstetra, tá, gente? É um enfermeiro generalista, ele não só pode, como deve
prestar essa assistência de pré-natal, né? Muitas pessoas, assim, até por ignorância, falta de conhecimento, não sabem que aquele profissional está ali atendendo, né? É um profissional que é enfermeiro, né? Assim como o médico também, muitas vezes ali na clínica da família, no postinho, ele também não é um médico obstetra, né? Ele é um médico, um clínico geral, geralmente. Médico de família, médico né? de família. Família e comunidade, que hoje em dia essa especialização tá bem em voga, graças a Deus, né? Porque a gente precisa, né, das pessoas que olham de forma mais integral, né? Mas é o clínico, na clínica da família, na unidade básica, você vai fazer pré-natal com o enfermeiro de família, né? Que é o generalista mais especializado, e com o médico de família e comunidade, né? Então, não necessariamente precisa ser especializado em obstetrícia, mas se for, melhor ainda. E outra coisa importante, né, Su? Não é porque esse profissional não tem uma especialidade necessariamente que ele não precisa estar estudando, também se atualizando, né? Uma coisa não anula a outra, pelo contrário. Se eu estou ali no postinho, como enfermeira generalista, como, né, clínico, médico da família, eu tenho mais do que obrigação de tentar, dentro da minha realidade, oferecer o melhor pré-natal, a melhor assistência para aquela gestante, né? Então, assim, gente, o próprio Ministério da Saúde disponibiliza manuais, né? Eu brinco assim, gente, é só ler. Hoje em dia, com o advento da internet, você tem acesso a qualquer manual, a qualquer tempo, qualquer lugar. Tá ali na palma da mão, literalmente, no celular. Então, se você está atendendo uma gestante, você requisitou, tem dúvidas até do básico. Quais exames que eu vou solicitar para ela? Pega lá a colinha no manual do Ministério da Saúde. A gente tá lá. Esse. Ótimo, chegou o exame, vou analisar, vou avaliar, né? Olha, então, pelo fluxograma aqui, tá alterado esse exame. Vamos começar a encaminhar pensando no alto risco, né? E existe essa possibilidade. E já no alto risco, né, essas consultas geralmente são partilhadas entre o enfermeiro e o médico. Então, geralmente, né, como eu recebo muita gestante que faz pré-natal no SUS, inclusive, a gente vê muito no cartãozinho de pré-natal, e eu fico, gente, com o coração tão quentinho, quando vem aquela gestante final de gestação com o cartão todo preenchidinho, tudo bonitinho. E é assim, o que é bacana nos postos de saúde aqui do Rio, pelo menos, é essa integralidade mesmo, né? Ela passa, inclusive, pelo dentista. Uma coisa importante que as pessoas não valorizam, né, Su? Sim. E existe também, né, às vezes, passa pela assistente social por uma série de profissionais, né? Como você está falando, que não custa R$1, tá tudo ali disponível para gestante, né? E você pode ter um pré-natal super completinho, né? Isso aí. Então, ó, vamos começar o conteúdo prático, né? Antes de tudo, a gente queria inserir um conceito que chama epigenética. O que é isso, Fê? Então, gente, esse nome bonito, né? Que você fala assim, meu Deus do céu, vamos falar o quê? Vamos dar uma aula agora de genética, falar sobre DNA, RNA, não sei. Calma. É mais ou menos isso, mas a gente não vai entrar com tanta profundidade para ficar de uma forma bem prática para vocês entenderem, né? A gente costuma explicar o seguinte, gente. Quando um casal se une, né, para gerar uma nova vida, carrega ali o DNAzinho do pai e parte do DNAzinho da mãe, que vai se fundir para formar aquele novo ser. Então, aquele bebê, né, tem carga genética de ambos, né? Então, assim, a gente até brinca às vezes assim, tudo que puxou de ruim é do pai, né? Porque pega o DNA todo do pai. Nem sempre, tá, gente? Calma. Mas a gente sabe que, infelizmente, né, algumas doenças são mais prevalentes no sexo masculino, outras no sexo feminino. Então, isso também vai dando um norte pra gente. Então, assim, é de extrema importância, né, que esse casal, quando possível, né, pensando, programando para se engravidar, faça um rastreio já pra gente poder minimizar ali os problemas a longo prazo, né? A gente já pode pensar em procurar outros profissionais que vão auxiliar nesse caminho. Então, a gente realmente pensar da importância, né, da fusão desses dois DNAs, digamos assim, de forma prática, né, nas outras gerações, nas gerações futuras. E mais, eu não sei se muitas mulheres estão aqui assistindo essa live sabem, né? Mas pense, gente, quando você foi gerada lá no ventre da sua mãe, você já estava carregando DNA das suas gerações, né, das suas gerações passadas, da sua avó, bisavó, por conta do óvulo, né? Essa importância que a gente vai carregando e vai passando de geração em geração. Então, assim, a gente pensa, né? No meu caso, eu venho de famílias de nordestinos, tanto de parte de pai quanto de parte de mãe. Então, assim, as nossas avós, né, tinham uma
relação muito mais saudável, levando as gestações adiante, do que infelizmente hoje, né? Então a gente pensando que em pelo menos 2 gerações passadas, né, a minha avó comia comida de verdade. Doutora Bruna Pitaluga fala muito, né? Fazer aterramento o dia inteiro. O dia inteiro, exatamente. Não tava essa hora, né? Com um monte de luz assistindo live, né, gente? Ela estava dormindo, jantava cedo, dormia cedo, acordava muito cedo, né? De fato, respeitava ali o ciclo circadiano, né? Essa questão da exposição à luz, a muita tela. Tudo isso a gente sabe que acaba prejudicando, né? Essa questão também da alimentação faz muita diferença. Vocês pensam que antigamente, gente, sei lá, 60 anos atrás existia suplementação? Não existia. Por que a gente fala tanto sobre isso hoje em dia, né? Porque antigamente era uma alimentação mais limpa, muito mais completa, de fato nutritiva, com muito menos fast food, industrializado, coisa embalada. Nem tinha. Nem tinha, né, gente? Não tinha luz elétrica, gente. Quiçá, né? Fast food. Então era, assim, um contexto muito diferente. Mas, infelizmente, conforme foram passando as gerações, as coisas foram modificando, né? E tudo isso foi interferindo, infelizmente, no nosso estilo de vida, né? A gente é muito mais sedentária, come de forma muito pior, né? A gente vive num estresse, assim, o tempo todo, assim, que acaba prejudicando também a questão das nossas células, né? Uma série de fatores que vai, então, a gente hoje já tem que desaprender algumas coisas, digamos assim, né? A gente já vai entrar com mais profundidade nesses pilares, mas eu queria frisar, né, que a gente escuta muito por aí, né, que a carga de uma gestação saudável, de formar um ser humano saudável, está somente a cargo da mulher. E hoje a gente sabe que isso não é verdade. Por conta desse conceito de epigenética, da gente entender que a herança genética vem de pai e mãe, a gente precisa de uma mudança de hábitos de vida no casal. Então essa é a hora de chamar o marido pra sala pra vir. Chama o marido, gente. Fala, senta aqui, fulano, Joãozinho, Pedrinho, senta aqui, vem ouvir isso aqui. Isso, pra vir aqui escutar a live e tomar posse dessa mudança de hábito que tem que ser pro casal. Os dois têm responsabilidade sobre a criação desse novo bebê, né? Sobre o que vão passar para as gerações futuras, né? O impacto dessa formação inicial se dá por toda a vida, né? Não só desse bebê, mas das gerações futuras. Então a gente precisa começar pelo básico bem feito. Como a Fefe estava falando, né? Antigamente não tinha nada disso que a gente tem hoje, né? Comida industrializada, um monte de luz, um monte de estímulo e tudo mais. Então era tudo mais simples. Hoje em dia a gente tem que voltar pro arroz com feijão, pro básico bem feito. Que é a mesma coisa que a gente está fazendo com o parto, né? Antigamente, né, os partos eram naturais, os partos eram em casa, só precisava chamar um médico quando tinha uma complicação, eram com as parteiras. O que aconteceu? A gente foi levando tudo pro hospital, foi medicalizando, foi botando o médico como centro do parto, foi fazendo as mulheres se deitarem. Aí foi tendo o boom da cesárea. O que aconteceu? A gente percebeu que isso não era bom, né? Que não foi essa forma, né, que foi criado para ser. Então a gente tem vivido o movimento de voltar atrás naquilo que foi se tendo como tecnológico, né, como melhor e tudo mais. Então agora a gente precisa viver também esse movimento em outras áreas, né, que são, eu sempre falo, são os pilares de uma gestação saudável. A gente precisa ir voltando pro básico, né, que comece numa alimentação balanceada, né, desembalar menos e descascar mais, comer mais aquilo que a gente encontra na feira e no açougue, né, evitar ultraprocessados, evitar aquelas comidas que a gente pega o rótulo e a gente não entende nada daquilo que está escrito. Então, quanto menos aditivos e conservantes e coisas, bruxarias que eu brinco, né, que a gente não sabe nem o que é, melhor, né? E é muito importante também a gente, de preferência, ter um nutricionista que calcule o plano alimentar direitinho, segundo as necessidades, mas prestar atenção, porque nós mulheres temos a tendência de comer muito carboidrato e pouca proteína, né? Então, de aumentar a proteína, escolher carboidratos melhores, que diminuam essa carga glicêmica e a gente não ganhe muito peso, né? Não fique muito inchada, enfim, não fique com excessos, né? Exatamente.
desse macronutriente. O que a gente até desenvolve hoje, gente, o conceito tal de fome oculta, né? Você tá comendo, né? Mas você não tá nutrida, gente. São coisas diferentes. Você está, né, de fato, nutrindo, dando ao seu corpo o que realmente precisa e tá ali só comendo por comer. E foi interessante que hoje mais cedo, gente, coincidência ou não, eu tava conversando com uma pessoa que falou assim, o filho de 7 anos, ele tem o mesmo peso da minha filha vai fazer 5, gente. E a Gabi, quem conhece, ela não é gordinha, ela é uma criança normal. A criança de 7 que tava bem magrinha, né? E ela falou que levou a criança no pediatra. Enfim, só para resumir essa questão, pegando esse contexto, como isso atinge até as crianças. Isso é muito grave. Eu não entendi, que eu levei a criança no pediatra, a pediatra falando que ele precisava comer pão integral, arroz integral, macarrão integral. Eu falei, ué, mas isso não é dieta para emagrecer? Eu falei, não, mas o que ele come? Aí ela começou, ele come bolinha Ana Maria, come danoninho Petit Suisse, come... Gente, só tranqueira. Falei, gente, essa criança tá tudo, ela pode estar até assim, comendo, mas ela não tá nutrida, não tá de fato alimentada, né? E isso é muito sério, né? Porque olha só o perigo do que a criança vai levar, como a gente tá falando, né? O futuro adulto, né? Pra gerar outra vida. Vamos pensar nisso, gente. Então, assim, a gente até falar depois sobre os primeiros 1000 dias do bebê, né? Desde a gestação até ali quase 2 anos de idade, tudo que você está formando, isso é muito sério, gente. Então, a gente tem que pensar com muito carinho, muito cuidado, né? Nessa alimentação da gestação, já pensando a longo prazo, nessa primeira infância dessa criança, né? Exatamente. Além da alimentação e hidratação, hoje em dia as pessoas não bebem mais água. Essa gestante que falou pra mim semana passada que tomava 2 litros de mate por dia, estiver aqui assistindo, vai estar levando bronca pública ao aqui vivo. De novo, ao vivo. Mate, gente, além de ter cafeína, não é água, tem que beber água, porque todos os processos fisiológicos do nosso corpo precisam de água para funcionar. A gente precisa de uma coisa que a gente não tem, sono de qualidade. Como é que tem um sono de qualidade? Assistindo live 9 horas da noite, com um monte de luz acesa, ali tititi no celular até na cama se bobear. E as luzinhas do quarto, stand-by? As luzinhas do quarto, música, hiperestímulo. Então o ideal é a gente começar 9 horas a diminuir todos os estímulos, né? Se tiver que acender uma luz, opta por uma luz amarela, né? Usar um tapa-olho. Para 10 horas estar dormindo e acordar 6, gente, porque não adianta. Tem que dormir cedo, acordar cedo. De preferência, manter essas 8 horas de sono. Eu sei que é difícil, principalmente para quem é mãe, né? Mas é uma priorizada que a gente tem realmente que dar. E depois do sono de qualidade é o quê? Exercício físico, gente. Quem pratica menos de 150 minutos semanais de atividade física é considerado sedentário. Isso é para todo mundo, não é só para gestante, não é só para tentante, para quem quer engravidar, né? Porque a gente precisa, na pós-acupuntura fala, movimentar o nosso ti, né? A gente precisa, né, nutrir as nossas células, né? A gente precisa, de fato, manter uma qualidade de vida. A atividade física vai ajudar a gente a diminuir as dores, a não se sentir tão cansada, vai liberar ali os hormônios do prazer, inclusive, porque ajuda até no gerenciamento do estresse, vai ajudar a gente a manter um peso adequado. Então é muito importante a gente ter essa rotina de atividade física, né? E logo depois da atividade física entra o gerenciamento do estresse, né? Que é muito difícil, né? Como eu tava falando hoje, a gente é casada com homens, então é difícil gerenciar o estresse. Tô brincando. Então, como gerenciar o estresse? Bota o marido pra fora de casa. Tô brincando, gente. Não, mas assim, brincadeiras à parte, é importante a gente encontrar meios de gerenciar esse estresse. Por quê? Se a gente vive em constante estresse oxidativo, né? As nossas células ficam ali louquinhas da vida. O nosso corpo, ele produz muito cortisol, né? Isso vai desregular uma série de coisas, né? Vai desregular a produção do estrogênio e da progesterona. Misturei os dois. Do estrogênio e da progesterona. Vai causar depressão, vai causar ansiedade, vai causar diminuição da libido, vai causar
falta de lubrificação na mulher no ato conjugal. Só ladeira abaixo, gente. Então, vai impactar numa série de coisas. Então, a gente tem que encontrar meios de gerenciar esse estresse, seja com uma atividade física, seja com um hobby, seja fazendo um aterramento, vai lá andar na grama, andar na beira da praia. Eu sou uma pessoa que super me acalmo, me pacifico com a praia, né? Eu amo praia e, enfim, busca ali uma área verde para contemplar, para meditar, pratique a atenção plena. Então a gente precisa realmente buscar essas válvulas de escape para não ficar estressada e não prejudicar a regulação hormonal do corpo, que é, inclusive, a regulação hormonal, um dos fatores que tem mais importância nessa área é o sono de qualidade, né? Durante o sono que acontece a regulação dos nossos hormônios e o fortalecimento do sistema imunológico. Isso é muito interessante. Isso é tão sério que, né, eu sempre gosto de dar esse meu pequeno testemunho que na minha última gestação eu pude literalmente ver na pele isso, gente, porque eu fui agraciada, digamos assim, né, com a pandemia, no sentido de poder ficar em casa durante todo o período da gestação. Então, assim, né, eu sou plantonista noturna e eu sei já desde sempre o quanto isso é maléfico, né, pela questão que você deixa o corpo, né, liberação de cortisol, estresse, tudo, gente, tudo fica modificado porque seu corpo entra ali em colapso sem entender o que está acontecendo. Tipo, essa louca, ao invés de estar dormindo, tá trabalhando, né, gente? Tomando café, comendo de madrugada, então imagina a bagunça que você faz no seu corpo. Bom, cada um sabe das suas necessidades, né? E aí, nessa gestação, eu pude, de fato, vivenciar isso, porque além de eu conseguir dormir na minha casa, na minha cama, né, todas as noites eu tinha uma rotina, de fato, podendo estar descansada, eu conseguia de manhã acordar cedo, caminhar, fazer atividade física, então assim, conseguia cumprir todos os pilares, era assim, simplesmente fantástico. E eu pude ver de fato como que o básico, bem feito, como a Su falou, funciona, né? Porque assim, foi diferente de tudo que eu já tinha vivido. E depois desse básico bem feito, né, de tudo isso que aí entra aquilo a que cereja a gente do sempre bolo fala, que é a suplementação. Né? Por que a gente precisa suplementar mesmo se a gente viver tudo isso? Né? Justamente por aquilo que a Fefe ia falando. Hoje o nosso solo é mais pobre, o nosso alimento não é mais tão nutritivo, a gente não tem os mesmos hábitos de vida que tinham os nossos antepassados, que viviam sem tantas tecnologias. Então, vez ou outra, a gente vai precisar suplementar aquilo que a gente não consegue, né, adquirir pela alimentação, pela exposição solar, pela exposição à natureza e tudo mais. Só que não adianta, gente, a gente suplementar sem fazer todo o resto, porque às vezes o nosso corpo não vai conseguir nem subtrair o nutriente daquela cápsula, absorver esse nutriente se tiver todo inflamado, se tiver um intestino ruim. Então a gente precisa, antes de tudo, fazer o básico bem feito. Uma dieta adequada, recapitulando, uma dieta adequada, água adequada, sono de qualidade, atividade física, gerenciamento do estresse. E por último, e só por último, a suplementação. É a velha história, igual aquele pessoal, né, que vai pra academia, né, Sussu? E come assim, sai da academia e já vai no fast food. Não, mas eu malho pra comer. Criatura de Deus. Pra que então? É o quê? Só pra você tirar um pouco o peso da sua consciência? Não adianta, né? Tem que fazer atividade física, mas também se alimentar bem, beber bastante água, se hidratar. Todo o restante, gente. Não adianta estar lá queimando os becos na academia, que senão fica todo o resto. Então, essa parte é isso. Fê, tudo bem. Teve a consulta lá pré-concepcional, a gente explicou da epigenética, dos pilares que devem ser vividos por quem quer engravidar e também na gestação. Mas aí, vamos à prática. Quando que a gente começa o pré-natal e o que acontece aí nessa primeira consulta? Então, gente, eu costumo dizer, você pegou o positivo, seja o xixi no palito, ou se você já tiver o beta-HCG, porque tem gente que é assim, ansiosa, né? Ou então só pagar pra ver. Não, fiz xixi no palito, a listrinha tá muito clarinha, não acredito. Só acredito vendo. São Tomé, né? Tem que pegar lá, ver o positivo do sangue, do beta-HCG. Já marca a consulta com um profissional, gente. Seja a enfermeira obstetra, seja o médico obstetra, você já vai agendar. Seja na clínica da família também. Exatamente. Às vezes, na própria clínica da família, não sei se muita gente sabe disso, eles já fazem, inclusive, o teste lá. Seja o beta ou o teste de urina, gente. Quando a gente chama de TIG. Exatamente. O testezinho da fita. Inclusive, se você estiver suspeitando de gravidez, você não precisa nem comprar o teste na farmácia. Você pode ir direto na clínica,
que ali na demanda espontânea do dia eles te absorvem, já faz o teste, inclusive a primeira consulta de pré-natal, se der positivo, né? Já faz teste rápido, já sai com os pedidos, tudo direitinho. Exatamente. E assim, eu vou falar de forma bem resumida, gente, porque alguns protocolos no SUS são diferentes do que a gente pode, digamos assim, oferecer de excelência para gestante. Então, por exemplo, a primeira ultra, né, que a gente costuma recomendar para uma datação melhor, digamos assim, da data provável do parto, não é necessariamente obrigatória, de acordo com o protocolo do Ministério. Mas se você pode sempre ter o melhor, de repente você pode até ter acesso e pagar numa clínica para fazer esse exame, ou se você tem plano de saúde e puder fazer esse primeiro ultrassom, é ótimo. Então, assim, o recomendado, inclusive, é que se você fizer, por exemplo, um beta-HCG, que é o exame do sangue para confirmar a gestação, quantitativo, que é aquele que dá a titulação, né? 3 mil, 5 mil, 10 mil, enfim, que seja. Quando chegar a 2 mil, né, essa titulação, você já está apta a fazer essa primeira ultrassonografia. Então, você vai se dirigir à clínica, fazer, porque geralmente pode ocorrer uma ovulação tardia, e aí, por exemplo, a data que você tem da última menstruação, ou tem mulher que nem tem data da última menstruação, né, gente? Naquele looping. É raro, mas acontece com frequência, né? Tá ali amamentando, quando vê, opa, tá grávida. Exatamente. Ou então tem mulheres com ciclos irregulares. Ovário policístico aí. Teve um caso até outro dia que a Fê me contou. Uma mulher assim, escutou a vida inteira. Não, você nunca vai engravidar porque tem ovário policístico. Nunca vai engravidar porque tem ovário policístico. Com 44 anos. 44 anos, 44 gente. anos se viu grávida. Descobriu com 16 semanas. Quase 16 semanas, gente. Isso porque ela estava sentindo só uma indisposição, uma coisa estranha. E aí a médica dela sugeriu, vamos fazer um beta-HCG. Ela, não, eu não tenho como estar grávida, né? Só que estava gravidíssima. Inclusive já teve o bebezinho, coisa mais linda dessa vida, gente. Mas essas coisas acontecem, né? Então, assim, o ideal é fazer essa ultra pra gente poder datar ali melhor, né? E junto a essa ultra, geralmente o profissional vai te passar uma listinha de exames de sangue básicos para fazer nesse primeiro momento. Então, ali tá incluído o hemograma completo para ver como é que anda, se está com anemia, se não está com anemia. A glicose, né? A fatídica glicose, a polêmica glicose, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais depois quando a gente fala do exame mais à frente, que faz com 24 semanas, que é o famoso TOATG, que é aquele toma um líquidozinho. Mas no início é só a glicemia mesmo de jejum. Tipagem sanguínea e fator RH. Muito importante, porque muitas mulheres chegam à idade adulta sem nem saber o tipo sanguíneo. E se ela tiver o fator RH negativo e for diferente do esposo, é importante ela ter essa informação, o profissional ter essa informação para já ir conduzindo alguns casos de compatibilidade de fator RH, né? Então, além disso, também a gente faz exames de urina, porque muitas mulheres, principalmente as que bebem pouca água, né? Tem grande chance de ter infecção urinária, né? As sorologias, que são básicas, que a gente chama inclusive de TORCH, que é uma abreviação para toxoplasmose, rubéola e citomegalovírus, né? O exame para hepatite B, para saber se você tomou vacina, se você soroconverteu ou não, entre outros exames, né, gente? Porque senão muito maçante, muito técnico, muito exame para vocês saberem. E também tem a prescrição da ultramorfológica de primeiro trimestre, né? Que é ali entre 11 e 13 semanas, para saber, ver ali o rastreio da morfologia do bebê, né? Tem um rastreamento importante de síndromes e também agora, né, quando tem o Doppler, a gente tem um algoritmo da Fetal Medicine Foundation para rastrear a probabilidade de pré-eclâmpsia. Então é importante fazer esse exame, porque se der um exame preditivo de pré-eclâmpsia, a gente já tem a suplementação e a prescrição medicamentosa adequadas para prevenir isso lá na frente. E, gente, esse protocolo já existe há algum tempinho e nem todo profissional usa. Olha só quantas informações que a gente está trazendo aqui hoje em dia, que talvez muitos de vocês desconheçam, já tenham passado por pré-natais que nunca, nem ninguém falou isso, né? Frequentemente você vai no pré-natal, tem consulta de 15 minutos, só recebe uma lista de exames, uma lista de remédios com sintomas, uma lista, mas não tem essa orientação básica, essa orientação ali em cima sobre hábitos,
né, sobre exames, por que precisa fazer tal coisa, vamos rastrear tal coisa. Então, gente, esse pré-natal adequado, ele é muito importante, né? Se a gente tem a possibilidade de oferecer o melhor para esse filho, por que não? Exatamente, Ju. E você falou uma coisa importante sobre o que você falou suplementação. Eu lembrei de outro dado muito importante, porque recentemente a gente perguntou na caixinha e eu confesso que eu fiquei muito surpresa com a quantidade de gestantes, mulheres, né, que votaram que ainda acreditam que tem que tomar ácido fólico. Gente, isso é muito sério, porque é uma outra coisa que já mudou, já tem um tempinho, né? A gente não faz mais a prescrição do ácido fólico, a gente faz do metilfolato, que é a B9, né? Fora que o ácido fólico, que comumente é prescrito, é de 5 miligramas. O folato, que hoje é prescrito, que é preconizado, é 400 microgramas. Ou seja, você está tomando mais de 10 vezes mais a dose necessária dessa medicação. Olha que perigo. E por que essa diferença? A gente até fez um post recente, se você ainda não viu, vai lá conferir, mas já dando um spoilerzinho. O metilfolato, gente, é a forma de fato ativa do ácido fólico, como o corpo consegue absorver. Então, além, como a Sussu falou, além de você estar tomando uma dose muito alta daquilo, o seu corpo não tem como metabolizar aquele troço dentro de você, né? Então, é muito importante você ter essas informações, né? Porque às vezes essa consulta é tão rápida com o profissional que nem dúvida você consegue tirar, né? Ele passa assim, ó, você tem que tomar isso aqui. Além de você não entender a prescrição com aquela letra engarranchada, né? Você fala assim, meu Deus, tá, mas isso serve pra quê? Por que eu tenho que tomar isso? Né? Nem lhe é dado o direito da dúvida, né? De perguntar pra que você vai tomar aquilo, pra que vai servir, como é que vai agir, como é que não vai. Tudo isso. Pois é. Né? Enfim, é uma loucura. A gente vive uma Babilônia e não sabe. Frequentemente, gente, a gente recebe pacientes com as histórias mais bizarras de pré-natal. A gente poderia evitar desde o começo. Recentemente eu atendi uma que, inclusive, né, foi com 18 semanas, a consulta dela mais ou menos, 17 para 18 semanas. E eu até perguntei pra ela, eu preciso partilhar essa história. Eu posso? Ela pode. Porque assim, ela tinha tido consultas de pré-natal de 15 minutos. Ela tinha feito com 17 semanas 6 ultrassonografias. Gente. 6 ultras. Mas, por exemplo, não tomava nem um metilfolato, né? A médica, gente, olha, com perdão da palavra, com perdão aos bons profissionais, porque tem gente que nem merecia ser chamada de médico, mas de portador de CRM, né? Porque a pessoa simplesmente falou pra ela parar de fazer atividade física. Ela já fazia atividade física, já fazia pilates, e a médica mandou parar, sem motivo. Pilates, gente, ela pobre nem era crossfiteira, maratonista, Pilates. né? Mandou parar o ato conjugal, suspender. Botou maior terror porque engravidou do sobrepeso, que ela ia ter diabetes, hipertensão, não sei o que. Aí fala pra pessoa, né, que engravidou com sobrepeso, que o risco de diabetes, de pressão alta é aumentado, botou maior terror. Mas para a atividade física da menina? Qual lógica que tem nisso? Não, enfim, uma série de coisas... Incoerentes, né? Incoerentes. De onde tirou? Qual é a fonte? Como diz a Sussu, vozes da minha cabeça, Vozes né, gente? da minha cabeça, porque não tem respaldo nisso, sabe? E ela falou, assim, que coisas básicas da história clínica, da anamnese. Nem a minha anamnese dura 15 minutos. Às vezes deu boa tarde, como é que vocês estão? Foi fácil chegar aqui, dura 15 minutos, né? Que é o tempo da consulta de pré-natal do plano. Então, por exemplo, ela tinha um histórico de uma cirurgia mamária, uma coisa importante pra gente saber. Ninguém nunca perguntou isso pra ela no pré-natal. Ela tem histórico de endometriose na família. Ela tem histórico de uso de pílula na adolescência. Ninguém nunca tinha perguntado isso pra ela. Né? Por exemplo, tem histórico de endometriose na família. Vocês sabiam que isso pode impactar a amamentação dela? Né? Que é uma das coisas que a gente aborda no pré-natal de amamentação. Então, custa muito ser ignorante e ter profissionais ignorantes no caminho. Como um primo meu diz, matar um leão por dia é fácil, difícil é desviar das antas que a gente encontra no caminho. Porque realmente, gente, nesse mundo, apesar da gente ter um universo de informação à disposição, as pessoas estão cada vez, não sei, estão cada vez mais acomodadas, né? Estão cada vez mais, enfim,
ficando ali no básico e não vão além, não estão preocupadas realmente no cuidado da pessoa, né? No cuidado da paciente, no cuidado da gestante, do bebê, né? Enfim, então é muito importante a gente ter esse pré-natal de qualidade, né? E tá ali numa comunidade que vença essa ignorância, essa dificuldade que a gente vê por aí. Exatamente, gente. Isso é muito sério, né? Como a gente já frisou. Você é responsável por 2 vidas, né? Que eu falo. A obstetrícia, né? Traz essa responsabilidade sobre a gente, né? Então, assim, olha a gravidade disso. Alguns profissionais acham que não tem essa dimensão, né? Porque, não sei, gente. E às vezes, quando a gestante tem alguma informação e a gente até questiona o profissional, fala assim, de onde você tirou isso? Você não está nem aberto, né, a receber uma outra opinião ou procurar saber. Enfim, a gente poderia dar diversos históricos aqui, né? Recentemente, inclusive, uma pessoa próxima, né, ela é parente do meu esposo, enfim, passou por uma consulta de pré-natal onde, além do exame de glicose ter feito pedido, né, porque ela não fez por orientação minha, né, de forma antecipada, né, ele ainda questionou ela e foi super rude, falando assim, olha só, o seu médico aqui sou eu que estou te acompanhando, eu que mando em você, então você tem que fazer o que eu estou falando, porque se você não quiser, você pode ir embora e eu vou pra minha casa. Gente, então assim, né? Ah, foi bom você falar disso, né? Porque eu esqueci de outra bola fora dessa mesma médica, profissional. dessa mesma profissional. Ela chegou pra mim com 18 semanas já tendo feito OTG. Olha isso, gente. Já tendo feito OTG, por quê? Porque engravidou com sobrepeso, então deve de estar diabética. Aí vai fazer a mulher fazer OTG 2 vezes na gestação, porque deu normal, a glicemia de jejum tá normal. E ela tem que fazer, gente, toda gestante com glicose normal no primeiro trimestre, precisa fazer o TOTG 75 gramas, com coletas em jejum, 1 hora e 2 horas pós-sobrecarga, com 24 semanas. Não tem questionamento. Aliás, tem uma exceção. Quem fez bariátrica. A única exceção para o TOTG, para não fazer o TOTG, primeiro, quem já está diabética, né, da glicemia de jejum, e quem tem bariátrica, né, todas as mulheres precisam fazer. É o padrão ouro para diagnóstico de diabetes gestacional. E outra, não quer dizer que, porque o TOTG deu normal, você não vai desenvolver diabetes mais para frente na gestação, porque a gente sabe que o terceiro trimestre é quando tem mais esse ambiente de hiperglicemia. Então, se você tiver descompensar, não fizer atividade física, descompensar na alimentação, isso pode descompensar no seu bebê, o bebê começar a ganhar muito peso, né, a ficar muito grande nas úteras, a ficar mais gordinho do que comprido, a circunferência abdominal maior do que a circunferência cefálica. Você começa a perceber também, a gente começa a ver muitas vezes um aumento do líquido amniótico nas ultrassonografias, tudo isso por conta de uma diabetes descompensada no terceiro trimestre. Gente, não sei se vocês sabem, mas eu morro de orgulho. A Sussu, inclusive, a monografia, o trabalho de conclusão de curso dela foi sobre diabetes. Então, assim, ela é a louca da diabetes. E eu aprendo ainda, né, muito com ela, porque, assim, uma coisa que eu acho muito importante, né, se a gente tá aqui ao vivo falar para as mulheres, é que não existe essa coisa de flexibilizar diagnóstico de diabetes, gente. Se é e ponto final. Não existe uma alteraçãozinha, vamos repetir exame, vamos continuar considerando como risco habitual. Não existe isso, gente, isso é muito grave. Recentemente, né, a gente recebeu uma história triste demais. Isso, só para vocês terem uma ideia, isso aqui não é terrorismo não, gente, é para vocês ficarem alertas de como isso é tão importante. Né, uma moça de um outro estado, inclusive do Nordeste, né, pelo DDD dela, eu sabia de onde ela era, ela depois também falou, né, simplesmente, ela tinha inclusive fator de risco, né, que ela tinha SOP, se eu não me engano, né, que eu compartilhei a história com você, porque eu fiquei tão chocada, gente, com isso. E aí, para resumir a história, ela teve alteração, foi diagnosticada inclusive para diabetes gestacional, só que o quê? Totalmente negligenciada. Ela não teve o pré-natal de forma bem conduzida para aquela gestação de alto risco que era. Inclusive, o bebezinho dela foi a óbito fetal. E vocês acham que parou por aí? Com 35 semanas, né? Que o bebezinho foi a óbito. Ela ficou, gente, 15 dias
15 dias com um bebezinho morto na barriga, sem assistência, totalmente largado, negligenciado. Então, ela não teve só a negligência durante a condução ali do diagnóstico dela, como depois também do óbito do bebê. E aí, infelizmente, né, ela passou por tudo isso, ficou totalmente traumatizada, com toda razão. E hoje, 4 anos depois, ela teve depressão. Assim, a vida dela ali foi só ladeira abaixo. Ela estava nos procurando porque ela queria ter uma assistência de qualidade. Se a gente atendia ela mesmo que online, frisei, né, que mesmo um pré-natal online não anula o pré-natal presencial, ainda mais de uma diabética, que é de extrema importância, medir fundo de útero, controlar peso e os outros fatores, né? Mas que ela não estava impedida de ter uma outra gestação, desde que ela agora tivesse, né, uma boa assistência, uma boa condução do pré-natal. Principalmente porque depois disso, né, diabetes gestacional aumenta o risco também, né? Ela ficou diabética tipo 2, né? Ela se manteve diabética depois. Então, uma coisa que muita gente não sabe é que toda gestante que teve diabetes gestacional precisa repetir o TOTG 6 semanas após o parto, para saber se foi realmente, se ficou só na diabetes gestacional ou se desenvolveu a diabetes mellitus tipo 2. Exatamente. Então, gente, além do TOTG, a gente tem a ultra no segundo trimestre, né? Tem a ultra morfológica do segundo trimestre. Tem o eco fetal, né? Que é um exame opcional, mas que eu recomendo que todas façam, né? Não é o protocolo do Ministério da Saúde, mas ele é padrão ouro para rastreio de cardiopatias, né? Então, ali entre o finalzinho do segundo trimestre e o início do terceiro, tem a eco fetal. E depois do terceiro trimestre, se tiver tudo certo, nem precisa fazer ultra, né? Existem alguns profissionais que pedem uma ultra com Doppler com 32 semanas. E se chegar ali a 41, geralmente tem o perfil biofísico fetal com o CTG para avaliar a vitalidade do bebê, né? E fica a cargo dos profissionais também, se encontrarem ali no exame físico algo, né, que, de diferente, que indique alguma normalidade, que indique alguma normalidade, aí pode pedir ultrassonografias extras. Outra coisa muito importante, gente, pra gente ir finalizando, é uma coisa que é rara nos médicos, por exemplo, de plano, até no SUS, até alguns profissionais, né? É muito importante a gente falar de parto desde o pré-natal, justamente porque o parto é resultado de um pré-natal. E o que a gente vê? Ai, não, tá muito cedo pra falar de parto. Se tiver tudo bem, você vai ter seu parto normal. Mas lá pra frente a gente conversa disso, né? Ou então, pior ainda, eu sou médico tradicional, não pode ter doula, não pode ter enfermeira, quem manda sou eu, pronto, acabou. Né? Então, se for comigo, vai ter epísio, vai parir deitar. Gente, parece que eu tô brincando, que eu tô fazendo aqui uma caricatura, mas isso acontece, gente, isso existe, eu juro pra vocês. Infelizmente, isso existe. Então, é muito importante a gente falar de parto no pré-natal, né? Conversar sobre boas práticas. Tem muita gente que não sabe como o corpo funciona, né? A fisiologia do parto, as modificações que acontecem no corpo da mulher, no corpo da gestante, até mesmo a mudança ali do eixo, né? Que vai andar que nem uma patinha mesmo, que vai sentir mais dor aqui, mais dor ali, né? Que vai se sentir enjoada porque os órgãos são apertados, porque tem modificação hormonal. Então, tudo isso a gente precisa conhecer, né? Os sinais do trabalho de parto, né? O que é uma contração, como contar uma contração, né? Quais os sinais de alerta, né, para um trabalho de parto assimétrico, que ali está fora do normal. Tudo isso, gente, a gente precisa conversar no pré-natal. Precisa conversar sobre as possibilidades dos hospitais, né, sobre a possibilidade de transferência, se for um parto domiciliar, né, sobre como abordar a equipe, sobre plano de parto, tenham doula se for possível. Então a gente precisa, né, abordar também o parto e o puerpério no pré-natal. Exatamente. E eu, como profissional de uma maternidade pública, gente, eu volto a dizer, eu percebo muito isso lá na ponta. Por quê? A gestante passa ali todo aquele tempo na clínica da família, no postinho, seja lá onde for, fazendo pré-natal, nunca recebeu nenhuma informação sobre parto.
e aí chega lá na primeira cólica achando que tá em trabalho de parto real e oficial. Só que não, né, gente? E aí o que acontece? É todo um trabalho daquele profissional que tá ali na emergência, olha só, né? Tentando atender aquele monte de demanda, enxugar gelo, literalmente, porque às vezes de fato chegam em emergências importantes, uma mulher com um pico hipertensivo, ou sei lá, às vezes até convulsionando, casos mais extremos, ou o bebê realmente nascendo já período expulsivo. Eu fico super feliz, gente, quando às vezes estou lá dentro do centro obstétrico, nasceu na admissão. Eu falei, glória a Deus, essa aí leu tudo, gente. Às vezes acontece o parto ser realmente rápido, mas às vezes acontece daquela mulher ter sido picada ali pela informação. E não, vou esperar. Às vezes eu pergunto, puxa, por que você chegou só agora que o bebê está quase nascendo? Ai, não, enfermeira, olha, eu li que tinha que esperar a contração ficar assim, assim, assado, ou então ficar mais apertada, ou então não sei o quê, e vim. Ou algumas falam assim, ué, eu fiquei esperando a dor ficar pior e quando eu vi tava quase a cabeça saindo. Tem essa dançada, né? Preferidas. Então, assim, a gente vê como realmente é pobre o pré-natal de informações importantes. Algumas eu brinco, né? Porque às vezes de tanta pressão da família de internar paciente, mesmo sabendo que são pródromos, o médico explicando exaustivamente que não é o momento e tal. E eu falo assim, meu amor, você podia estar na sua casa, comendo pipoca, assistindo filme, dormindo na sua cama, comendo da sua comida, tomando banho no seu chuveiro, no conforto do seu lar, e você tá aqui, ó, nesse lugar gelado, com outras mulheres. Toda hora vem alguém aqui para fazer exame de toque em você. Olha que coisa desconfortável, né? Então, assim, você não está em trabalho de parto. O que você está sentindo... Então, assim, a educação perinatal acontece ali, naquele momento, né, gente? E aí, quem sou eu, que ela nunca viu na vida, para convencê-la de alguma coisa? Algumas eu até consigo convencer. Aí vai para enfermaria, ficar lá, porque alta. Uma vez que você entra no hospital, gente, só sai de lá com o bebê. Ao menos que você queira dar uma de louca e sair à revelia. Mas o médico... A gente até fala assim, bem no ouvido, por que você não vai pra casa e volta depois? Porque, cara, se tiver ali, o médico muitas vezes vai pressionar pra levar pra cesárea. Porque não evolui, porque não dilata. Mas por quê? Porque ele internou a mulher com 2 centímetros, Brasil. Assim não há parto que evolua. E assim, né? No tempo que eles querem. Exatamente. No hospital, infelizmente, você não é uma pessoa, digamos assim. Você é um número. Então, paciente do box tá ali há quanto tempo? E aí começam as intervenções. Eles não querem saber. Mesmo sabendo que são pródromos, tem que botar o bebê pra nascer, gente. Aí vai começar a colocar um sorinho, vai romper bolsa, e daí é uma intervenção atrás da outra. É uma cascata que, infelizmente, não termina mais, só quando o bebê nasce. E sabe Deus como é que vai nascer esse bebê, né, gente? Pois é. Então, vocês já viram que são muitas coisas que a gente precisa e quer abordar com vocês, né? A gente tem muita coisa para abordar. De certa forma, eu entendo os profissionais não abordarem tanto, porque... não é todo mundo que tem uma hora de consulta que nem a gente, né? Então a gente tem até um checklist de assuntos que a gente vai abordando no pré-natal com as nossas gestantes. Mas tem profissional que realmente não fala porque é só 15 minutos de consulta do plano, como é que vai falar de parto? Né? E também tem uma outra questão, né? Se a gente fala de humanização do parto, a gente fala de decisão compartilhada, de responsabilidade compartilhada. Então, você também aí, pai, mãe, né, que tá aí assistindo essa live, você precisa saber que precisa também assumir responsabilidade sobre as suas ações nesse pré-natal. Você precisa fazer sua parte, né, a gente vai colaborar com as evidências, com as prescrições, né, com a nossa carga de conhecimento, mas vocês precisam, né, colocar isso em prática e também estudar, correr atrás, discutir, né, assumir essa responsabilidade com a gente, né, e já deu para começar a ver, né, ter uma visão ampla sobre esse assunto. Se pudesse, se deixasse, a gente ficava aqui falando até horas amanhã, e horas gente. e horas e horas, porque realmente é um conteúdo muito denso, é muita coisa que a gente tem para falar, né, mas já deu para ver, né, que é possível trilhar esse caminho sozinho, né, de forma orientada, que vocês já receberam várias luzes sobre o que vocês podem fazer, né, principalmente ali o básico bem feito, mas sozinho a gente sempre caminha mais devagar, né, então a gente precisou transbordar todo esse conhecimento que a gente foi adquirindo, né, ao longo desses anos de prática, de atenção às famílias e tudo mais.
e a gente quer apresentar para vocês um presente que a gente criou e que se chama Nascer Bem, né? Que é um curso composto por vários módulos, né? Hoje são 6 módulos, mais um módulo bônus, que vai desde a pré-concepção, gente. A gente teve esse cuidado de pensar naquelas que estão tentando engravidar, né? Desde a pré-concepção até o puerpério. Então ele é bem completo, né? Você vai realmente acompanhar desde antes, desde a busca do beta positivo até ali os cuidados com o bebê, a amamentação e tudo mais. E além dos bônus incríveis com profissionais queridos que a gente escolheu a dedo para estar com vocês, né? Antes de falar um pouco mais sobre esse curso, a gente vai mostrar para vocês um depoimento que a gente recebeu de uma gestante que a gente atendeu o pré-natal e o parto. É porque... Tempo! Gente, mas isso é sério, né? Mais do que a gente falar aqui igual umas matracas, umas tagarelas, deixando vocês tontas de tanta informação, eu acho que essa coisa mesmo da pessoa, do testemunho de outras pessoas, é o que faz a diferença, né? Pra gente ver que... Ó, vamos lançar agora. Cadê? Olá, meu nome é Camila e eu tenho 3 filhos. 2 desses filhos, né? 2 tão importante, tão especial, que Não hoje foi eu falo ainda, pro meu foi? esposo. Eu não sei, tá acho que eu agora. acho que eu não sei mais viver uma gestação sem ser acompanhado pelas meninas da Magnífica, porque realmente nada se compara, né? Nada vai se comparar a esse acompanhamento tão de perto, tão cuidadoso, tão carinhoso, né? Então, assim, as meninas estão sempre muito atualizadas, sempre muito estudadas, sempre sabendo como nos atender em todas as dúvidas. Voltou pra gente dar um realmente delayzinho aqui. incrível, Vocês né? estão Eu ouvindo a gente? verdadeiramente Como é que é aqui? não saberia mais viver Então, essa gente, gestação a gente sem ter esse criou acompanhamento de cada uma delas. o Nascer Bem como um Então, recomendo presente para pra todo vocês. mundo o Né? acompanhamento Porque da a gente Magnífica, pode ficar porque aqui é realmente tagarelando maravilhoso. durante horas. É Olá, muito meu nome é diferente a gente Camila ter e eu tenho- acesso, né, esse conteúdo em módulos, né, organizado para você ter acesso muito direitinho, né? E eu sei que vocês devem estar se perguntando quanto custa um curso tão completo como esse, né? A gente vai passar pelos módulos com vocês, mas desde agora vamos fazer uma continha básica, tá? A nossa consulta de pré-natal hoje não é cara, é uma consulta acessível, custa R$ 325 no consultório. A média das consultas de pré-natal por aí é mais ou menos umas 12 consultas aí no pré-natal. Faz as contas aí de quanto que isso daria, mas calma que o curso não vai custar esse valor, tá? Vamos ver primeiro o que a gente vai ter nesse curso. Tarararã. Quem tá ansiosa aí, gente? Ah, olha aqui. Aqui ainda está a Camila. Peraí. Tem 2 áudios, agora acabou. Tá. Vamos voltar, gente. Essas coisas acontecem no ao vivo mesmo. Faz parte. Né? Vocês conseguiram ouvir bem a Camila? Conseguiram ouvir bem? Falem aqui comigo no chat pra eu ter certeza. Agora. Tá ok. Então tá bom, ó. Vamos passar pelos módulos do Nascer Bem que a gente preparou com todo amor, com todo carinho pra vocês e que vai desde a pré-concepção até o puerpério, né? São esses 7 módulos e começa na pré-concepção, que a gente vai falar do aconselhamento profissional, dos exames, dos suplementos e das mudanças de hábito necessárias para viver esse período. Depois vem o módulo do primeiro trimestre, que é aquele famoso tô grávida e agora, o que eu faço, para onde eu vou, né? Como lidar. Então, a gente começa falando sobre os primeiros sintomas e como lidar com todos eles, né? Quando começar o pré-natal, a primeira rotina de exames, as ultras, o exame da sexagem fetal, a suplementação, hábitos de vida, mudanças no corpo e, muito importante, desde o primeiro trimestre, que é pensar na escolha dos profissionais da sua equipe.
no segundo trimestre, que é a lua de mel da gestação. Já passou aquela fase do enjoo? Gente, eu não sei o que é enjoo, tá? Não me julguem as mulheres que sofrem com isso, às vezes, até o final da gestação, né? Mas por isso que a gente brinca, a lua de mel. Por quê? Já passou aquela fase mais... que ou a pessoa só quer dormir, ou só consegue passar mal, vomitar. Então é aquela fase que ela já tá de boas ali, curtindo de fato a gestação. Pois é. Então, a lua de mel da gestação, a gente vai falar da ultramorfológica, que é super importante, da segunda rotina de exames. Tem uma aula só sobre TOTG e diabetes gestacional. A aula, hein, gente? A aula! É, né? Porque eu vou mostrar pra vocês todo o resultado da minha pesquisa. Eu escrevi um artigo, só não publiquei, mas eu escrevi. Já. A gente vai falar também exercícios para aliviar os desconfortos e melhorar o posicionamento do bebê, super importante. Montando, tem uma aula muito especial, que é a menina dos meus olhos, que é montando a sua caixa de ferramentas para o parto, que é todas as opções que você tem para levar no dia do seu parto. Não só de coisas físicas, né, mas de comportamentos, né, de ações e de ações que você pode fazer para tornar melhor o seu parto, né? A gente vai começar a criar juntos essa caixa de ferramentas. E também o pré-natal da amamentação. A gente começa no segundo. Gente, vocês têm trimestre. noção que nem as nossas próprias gestantes têm acesso a isso? Olha isso, gente! Pois é, gente, a gente tá democratizando aqui um conteúdo que a gente não conseguiria abordar totalmente no pré-natal, né? A não ser com consultas à parte, consultorias extras, né? Esse curso tá menos do que uma consultoria de amamentação, olha, É gente. verdade, gente! Olha, eu tô brincadeira, é realmente um presente pra vocês. Ó, terceiro trimestre é a reta final. Então a gente vai falar do eco fetal, da terceira rotina de exames, quando fazer ultras no terceiro trimestre. A gente vai falar de plano de parto, vai ensinar a diferenciar as contrações de treinamento das contrações de trabalho de parto, fases do trabalho de parto, quando que vai pra maternidade, o que fazer se chegar às 41 semanas e o nosso protocolo de induções naturais. Olha, gente! Identificando fatores de risco para patologias, colestase, hipertensão, pré-eclâmpsia, diabetes, quando uma indução de parto é necessária, quando uma cesárea é necessária. Além de tudo isso que a gente vai falar no módulo de terceiro trimestre, a gente vai falar de boas práticas no parto, né? Como abordar a equipe para apresentar o plano de parto, avaliação da vitalidade fetal, manejo não farmacológico da dor, anestesia de parto, parto ativo, posições de parto, quando indicar cesárea intraparto, recepção respeitosa do recém-nascido, emergências obstétricas. Gente, sério, deixa eu só abrir um parênteses, porque olha, só esse módulo 5, Sussu, já seria um curso à parte. Vocês não têm dimensão disso, gente. Tenho certeza que se vocês procurarem por aí pela internet, duvido que ache algo tão completo, que aborde tantas coisas, porque não é só sobre o pré-natal, gente. É sobre tudo. Muita É coisa. capaz de ter até curso de doula por aí que nem aborde isso. É verdade. Então eu acho que vale até como uma atualização para as doulas. Sim. Acho que super vale. Não tinha pensado nisso, olha só. E o próximo módulo, puerpério, que a gente vai falar de amamentação, cuidados com recém-nascido, cuidados com períneo, cuidados com a cicatriz da cesárea, como lidar com o boom dos hormônios pós-parto, baby blues, depressão pós-parto, sangramento do pós-parto, como se deve fazer o resguardo, a parte de voltar à vida conjugal e a gente vai falar também sobre planejamento familiar e reprodutivo. Tá bom? Uau! Só isso tudo, fora os bônus, tá? Que a gente vai ter os bônus das queridas, minhas amigas. A doula Thaís Hidalgo vai falar sobre preparação do acompanhante para o parto. A Mari Ramos, querida, que vai ser minha doula, em nome de Jesus, no dia que nosso Senhor me visitar, vai falar de aromaterapia na gestação, parto, puerpério. A Aline Galhardo, também conhecida como Soninho no Ninho, vai falar sobre o sono do recém-nascido. Gente. E vocês também vão ter acesso a uma lista de enxoval e mala de maternidade, além de 2 aulões, não é um, são 2 aulões tira dúvidas com a gente. Chocada, gente, chocada real. É só isso tudo e vocês devem estar se perguntando quantos
Acho que eles estão falando assim, milhões. cifras, né? Ai, meu Deus, vou pagar o quê, gente? Em dólar, em euro? Quantos mil reais vai custar milhões isso? vai custar? Se vocês fizerem aquela conta lá de 12 consultas é R$325, vocês devem ter chegado aí mais ou menos a algo perto dos 4 mil. Valeria 4 mil reais esse curso? Com certeza Acho que até valeria mais. 4 mil reais esse curso. Mas, gente, a gente quis fazer esse curso nascer bem, muito mais acessível do que vocês imaginam, né? A gente queria que realmente fosse possível entrar na casa e alcançar os corações de vocês, que era o que eu tava falando hoje mais cedo nos stories, né? Então, gente, ó, hoje, quem comprar hoje já vai receber o primeiro módulo de pré-concepção, né? Vai ter ali as boas-vindas com cronograma, tudo direitinho. Vai ter um link pro WhatsApp das nossas alunas, então vocês vão ter acesso a gente no WhatsApp, vão trocar com as outras mães e vão tirar dúvidas com a gente diretamente no WhatsApp, além da plataforma, tá? E vocês vão receber esse primeiro módulo e cada semana, toda quinta-feira, a gente vai entregando os demais módulos, tá bom? Então, a gente já explicou sobre cada módulo, né? Sobre o que a gente vai ter, como que tá denso, como que tá rico esse curso, que é realmente o pré-natal de qualidade que a gente quer oferecer a vocês. Então, gente... Agora é a hora da verdade. A gente conversou, esse curso poderia valer perto de 4 mil reais, né? Se a gente fosse ter um pré-natal direto com a gente, presencial ou mesmo online, mas de forma a tornar isso acessível para cada uma de vocês. Esse curso não vai custar 4 mil reais. Esse curso vai custar 12 vezes de R$39,70. R$397 à vista. Gente, 12 vezes de R$39,70 não paga uma pizza no final de semana. McDonald's. Um McDonald's Não no dá nem final pra de comprar um semana. Big Taste, gente. Eu amo Big Taste. R$39,70. Gente, R$39,70. Assim, o que é essa parcela perto do seu parto, dos resultados práticos? Não é só parto, né? A saúde Da do sua seu bebê. saúde do seu bebê, né? O que é? Tá realmente assim, é realmente um presente que a gente quis dar pra vocês, né? E mais, gente, e mais. Como se não bastasse todas essas facilidades, poder parcelar, aceita Pix, cartão, conta da Hotmart, 2 cartões de crédito pra quem não tiver limite em um só. Se não bastasse, a gente vai dar pra vocês 15 dias de garantia pra experimentar. Se nesses 15 dias você achar que o curso não é pra você, se você não gostar da nossa abordagem, se você achar que não vale a pena, não tem problema nenhum, a gente devolve o seu dinheiro na hora, tá bom? E é só isso, Sussu? Não, tem mais uma coisa, porque Gente. além de tudo isso, quem comprar o curso nas primeiras 24 horas vai ganhar um desconto de 10% se usar o voucher que a gente vai colocar aqui pra vocês. Já tá o link nos comentários? Ó, Júlio vai botar aqui o link do curso nos comentários pra vocês comprarem. E pra ganhar os 10% de desconto, vocês vão colocar lá o cupom NASCERBEM, tudo junto. Beleza? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem falar com a gente, podem falar no grupo do WhatsApp. Acho que dá pra gente abrir. Vai abrir o grupo, né? Abrir pra gente conversar e pra vocês tirarem dúvida, né, com o nosso suporte e tudo mais. E o link tá aqui nos comentários, também tá lá no Instagram, a gente vai colocar lá no Instagram. E a gente espera cada uma de vocês junto com a gente nessa jornada para que realmente fiquem os dois, né, esse bebê nasça bem, né, e fiquem os dois bem, com saúde, com qualidade de vida e com pré-natal que vocês merecem, para ter o parto seguro, gentil e tranquilo que vocês merecem.